É, Bom, então, oficialmente, boa noite a todas e todos. A gente queria agradecer inicialmente aqui a presença de todos, né? Muito bom ver colegas aqui, grandes pessoas conhecidas e alunos, né? Juízes, procuradores, procuradoras. É muito bom. E também agradecer aqui ao colega amigo Afonso, ele que teve a ideia aqui de a gente puxar esse tema. E, sem dúvida, a gente não pode deixar de falar, né, da importância desse tema. A gente está na iminência da entrada em vigor dessas alterações da NR1. Estamos também no Abril Verde, né, diversas campanhas começaram a ser realizadas nesse mês, né? Quem é de Brasília, ou quem viu ali a fachada do TST está toda verde ali. E é interessante porque nessas datas, né, nesses meses comemorativos, a gente tem uma preocupação muito grande em jogar luz sobre temas que são relevantes. Então, cada mês tem ali, né, uma data importante, a gente vai separando alguns temas e é muito bom a gente ver uma mobilização para passar para a sociedade a importância que é este tema. Então, não é porque a NR1 vai entrar em vigor que o tema está aí em destaque. É porque é um tema relevante, a gente vai falar sobre isso, um tema que é relevante há muito tempo. E claro que quando a gente tem uma alteração normativa, a gente está ali na beira, né, tem entrada em vigor de algumas alterações, cria um pouco algumas angústias, algumas incertezas para todos, né, advogados, advogadas, psicólogos, médicos, engenheiros, juízes, procuradores, e é por isso que a gente precisa falar do tema, né? Nossa ideia aqui hoje é tratar do tema, fazer uma abordagem aqui geral, né? Claro que é uma aula, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas antes de passar aqui a palavra para o Afonso, eu queria só destacar, né, alguns números. Esses números foram destacados e trazidos pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, mas a gente pensa em 546 mil pessoas, né? E aí a reportagem do TST fala, lotam-se 7 estádios do Maracanã, e esse número revela o quê? A quantidade de afastamentos em 2025 e por questões de saúde mental, né? Então é um número que a gente não pode colocar ali, esconder, achar que está tudo bem, não está, né? E isso já há muito tempo a gente vem verificando essa tendência de ter que nos preocuparmos, isso de todas as partes, de todas as áreas da sociedade, sobre questões relacionadas à saúde mental. E a gente vai, né, tentar aqui trazer um pouco sobre essas alterações da ANR, vamos falar sobre algumas perspectivas do Poder Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, e a ideia realmente é a gente abordar esse tema aqui de uma forma bem séria, né? E uma ideia de que não é tanto novidade, né? A gente tem as alterações, claro, mas eu tenho pensado, Afonso, que a gente pode estar vivendo um museu de grandes novidades, né? Se a gente for ver assim, com calma, a gente já está se preocupando, muitas empresas e órgãos públicos já estão, deveriam estar se preocupando com a saúde mental há algum tempo, né? Então, antes de passar aqui a palavra ao Afonso, eu vou aqui me apresentar, né? Eu sou Felipe Amaral, né? Estou aqui na frente do TST em Dia, que a gente se promoveu aí essa aula. Eu sou mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Sou especialista em processo de trabalho pela Faculdade Baiana de Direito, né? Sou baiano, apesar de estar aqui residindo hoje em Natal. E atualmente atuo como juiz do trabalho no TRT da 21ª Região aqui do Rio Grande do Norte. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Afonso Rocha, ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Direito pela Universidade de Fortaleza, pela Unifor, pós-doutorando pela UFC, né, pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é o coordenador da CONAP, né, a Coordenadoria do Ministério Público, que trata acerca de administração pública, e é procurador do trabalho, né, a gente tem a honra ali de estar atuando na mesma jurisdição, né, Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, né, vamos falar aí sobre esse tema. Eu queria deixar desde já todos bem à vontade para, se quiserem utilizar o chat para dúvidas, no final aqui a gente vai tentar, ou então na medida do possível, sanar as dúvidas e fique bem à vontade. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Opa, é uma grande alegria estar aqui.
eu queria primeiro, antes de tudo, de plano, agradecer o Felipe pela disponibilidade. O trabalho do TST em Dia é algo que traz conhecimento, traz atualização. Eu digo que é um serviço público essencial para quem milita na área do trabalho, para quem lida com o trabalho humano. Então, isso atinge uma gama enorme de pessoas. Ele foi um entusiasta de primeira hora quando eu reportei que o MPT tem um termo de cooperação com a UFERSA, a Universidade Federal Rural aqui do Semiárido. A gente montou um observatório que dialoga com esse objetivo de difusão de conhecimento. Tanto é que foi uma das razões pelas quais nós chegamos à conclusão de que essa aula é importante, até porque cada um que esteja aqui tem que se tornar, eu acredito que um multiplicador para que a gente não caia numa situação de que está todo mundo agora falando de NR1 e aproveitando uma situação para, torne-se um implementador de NR1, entre aqui e eu vou lhe dar PGRs, PCMSOs, formulários, como se isso fosse o grande cerne atrás da alteração da NR1, de uma cultura de saúde e segurança do trabalho. Então, o fato do TST em Dia ser esse megafone que é para conscientização é um agradecimento porque isso converge ao nosso objetivo de trazer um conhecimento de qualidade e chamar a atenção para a responsabilidade que o momento traz. Nós estamos vivendo, como o Felipe muito bem falou, um momento de adoecimento mental progressivo na sociedade. Isso expandiu-se para o trabalho. Nós temos impactos sociais na saúde pública, nas formas de contratação, na terceirização pública, tudo isso a gente vai pontuar um pouquinho aqui, mas a ideia é exatamente uma tomada de consciência da importância de verticalizar o estudo sobre o tema, de ter uma estratégia clara de abordagem, seja se você é um advogado para o trabalhador, se você é um advogado que vai dar uma consultoria para a empresa, seja se você é um ator social relevante como um magistrado, membro do Ministério Público, gestor público, fiscal de contrato, empresário, todos vão estar de alguma forma impactados pela NR1, então é importante que a gente trabalhe isso com seriedade e evitando, digamos assim, um material, o famoso canto da sereia, né? Algo que seria relativamente muito simples, mas que não vai trazer ao fim e ao cabo a melhoria das condições ambientais, de saúde e segurança no trabalho, dos riscos psicossociais, e vai expor empresas, sociedades e principalmente os trabalhadores a um adoecimento mental. Então, fica aqui o agradecimento. Atuo já há bastante tempo na administração pública, isso tem uma interface, até porque a gente atua nos profissionais de saúde, a gente atua com nichos de trabalhadores muito afetados por riscos psicossociais. Trabalhadores no sistema prisional, policiais penais, profissionais de saúde. Então, nós temos, assim, nós vivemos na prática a importância que é hoje o inventário de riscos psicossociais, o reconhecimento desses riscos no âmbito da prevenção e da NR1. Então, professor Felipe, muito obrigado e espero aqui a gente dialogar e trazer conhecimento útil para todos que estão presentes. Muito obrigado. Agradeço também, que bom, né, que o trabalho tá agradando, né? Eu sempre digo que o que importa é isso aí, a gente faz, o objetivo maior é levar o conhecimento. Mas vamos lá, né? Vamos começar a abordar aqui efetivamente sobre a NR1. É interessante, né, como o Afonso falava, essa questão de a gente pensar, né, já que estamos na iminência, teve idas e vindas nessa portaria, né? Eu acho que até o dia 25 de maio a gente vai ficar ali na expectativa se realmente vai entrar ali, né, a fiscalização, porque a gente vai falar ainda, né? Temos ADPFs aí que estão discutindo questões relacionadas ainda à NR1. No ano passado, quando ia entrar também, a prorrogação veio bem em cima. Mas a gente tem que se preparar e, como a gente vem falando, talvez a gente nem precise de uma NR1 efetivamente para já implementar uma política de bem-estar, né, da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, esse acho que é um ponto muito importante. E essa ideia também de que não há fórmulas mágicas. Eu acho que isso aí é a primeira premissa que a gente tem que partir. Eu sempre, quando eu estudo assim, olho a NR1, eu sempre penso, se a gente vai no hospital, a gente numa triagem, né, de emergência, você vai chegar com dor de cabeça e uma pessoa pode chegar infartando, né? Se o hospital dá dipirona para os dois, né, ele está errando em alguma delas, né, ou nas duas.
Então, primeiro, qual é a porta de entrada numa emergência do hospital? É a triagem, você identificar o problema, você, a partir dali, dar o encaminhamento necessário para, a partir daí, você tentar tratar o problema e acompanhar, né? Então, acho que com isso aí eu já meio que falo um pouco sobre umas três premissas, né? Identificação, o tratamento e o monitoramento das questões relacionadas. Então, não adianta a gente pensar que há fórmulas mágicas, isso tudo vai depender da atividade que você exerce, do grau de estresse que os empregados estão expostos, o tipo de atividade. Eu não posso pensar em um gerenciamento de risco para uma empresa que trata com clientes, por exemplo, vamos pensar um restaurante. Um restaurante pode ter um risco psicossocial de um assédio externo. Né? O cliente pode praticar atos de assédio em face dos garçons, das garçonetes, por exemplo. E isso tem que ser tratado de uma forma diferente de um escritório de uma contabilidade, uma pessoa que não trata com clientes. Então não adianta a gente pensar que o gerenciamento de risco vai ser uniforme para toda e qualquer atividade. Então esse é um ponto que eu sempre gosto de partir. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento, né? Já deixo aqui, depois eu, aqui durante a apresentação e no final também, eu vou colocar um link aqui para quem tiver interesse em entrar no grupo. Nesse grupo de WhatsApp a gente vai focar mais nessas questões de saúde e segurança, NR, e os materiais que a gente usar hoje, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo. Então eu já vou deixar o chat aqui para o link, né? Para quem quiser ir direto para lá. Então eu já compartilho. Mas a nossa ideia é dar uma geral relacionada a essa NR1, a essas alterações, e depois falar um pouco sobre essas perspectivas do Poder Judiciário e Ministério Público com relação à NR1. Muito bem, então a gente traz alguns números para ilustrar, a gente já vem falando aqui um pouco sobre isso, né? 212 bilhões de dias perdidos anualmente por depressão e ansiedade no mundo, 1 trilhão de impacto financeiro, é a primeira causa do afastamento. E a gente sempre tem que pensar, né? Não é que a gente traz esses números para mostrar que o trabalho está adoecendo, isso aqui é a sociedade. Tá? A sociedade vem numa tendência de adoecimentos mentais. E aí a gente tem que perceber e identificar o quê? Em que medida o trabalho contribui e em que medida o trabalho pode e deve evitar contribuir para o desenvolvimento dessas doenças, desses afastamentos mensais. Então é muito bom, a gente não vai pensar que qualquer tipo de saúde mental a pessoa pode ter, sempre a gente vai pensar em questões de doenças psiquiátricas, de saúde mental, com questões multifatoriais. Né? O mesmo fato pode trazer consequências de saúde mental para mim e não trazer para o Afonso. Então, sempre vai ter uma característica multifatorial. Mas isso não coloca o trabalho como o causador de tudo, mas também não coloca como exclusão de tudo. Porque às vezes a gente pensa, não, é porque a pessoa é assim, a pessoa é fraca, ela não aguenta meta, ela não aguenta cobrança e eu não posso mais fazer cobrança. Então, são, claro, dois extremos que a gente logo tem que excluir. Tá? A gente tem que entender que o trabalho contribui, até porque grande parte do dia a gente está no nosso ambiente de trabalho, e saber em que medida a gente pode identificar para tentar não deixar que aquela atividade contribua para um adoecimento mental. Então, acho que esse é o ponto. Os números são só para ilustrar questões macros, mas, claro, que a gente não está falando aqui especificamente de questões relacionadas ao trabalho, efetivamente. E aí eu trago aqui uma arquitetura, né, da NR1, ela em 2024 trouxe ali, a portaria trouxe a inclusão expressa de riscos psicossociais, e como eu disse, a gente hoje tem na NR1, né, a gente teve esse adiamento em 25, então provavelmente, né, teremos a entrada em vigor em maio de 2026, mas a gente já tinha questões, já tinha a NR17 já tratava quando falava sobre ergonomia, de questões psicológicas, a gente tem convenções internacionais, tem a própria Constituição, e assim, o que é importante disso? Importante mostrar que, independentemente da NR1, né, a gente teria, e se não fiz, até então a gente não fez, a partir de agora, mais do que nunca, teremos que fazer essa ideia de identificação, de controle e de identificação, de tratamento e de controle dos riscos psicossociais. Então a gente tem aqui uma linha do tempo, que foi essa alteração da NR, né, em maio de 2025, teve ali a entrada da obrigatoriedade e aí o início da fiscalização passou para maio de 2026. Tem aí essa integração
entre a NR1 e a NR17, que trata ali sobre a questão de ergonomia. Então, o foco é a prevenção coletiva. Eu acho que é como base aqui para a gente começar é sempre essa ideia de que, primeiro, não há fórmulas mágicas. A gente precisa saber qual é o nosso atividade, né? Então, se eu sou empresário, se eu sou gestor, se eu sou advogado, se eu vou fazer uma consultoria, um compliance, se eu estou atuando em órgãos públicos, qualquer que seja o meu papel social, eu primeiro tenho que entender que não há fórmulas mágicas. Não adianta eu pegar um questionário que eu posso aplicar numa vara do trabalho, por exemplo, e aplicar no Ministério Público do Trabalho, porque são realidades diferentes. Então, os problemas que acontecem em uma vara do trabalho não são os mesmos problemas que acontecem no Ministério Público do Trabalho, para usar o nosso exemplo aqui. Então, eu preciso primeiro entender quais são as minhas atividades para a partir daí. Não é que a gente vai falar que não vamos aplicar questionários. Claro que o questionário é uma das medidas, inclusive recomendadas, né, pelo próprio Ministério do Trabalho, mas a ideia que a gente tenta afastar é que a ideia de um questionário, né, um questionário mágico que vai resolver, a partir dali a gente vai mapear. Não, né? E eu ouvi uma palestra essa semana, né, de um médico do trabalho e muito interessante o que ele falava, uma abordagem muito prática. Ele disse, pessoal, antes da gente fazer, né, essa ideia de vamos identificar os riscos, vamos antes de a gente partir para isso, vamos primeiro conscientizar, né? Primeiro chegar para a alta direção, para chegar para o empresário, para o dono da empresa e mostrar a importância que é o cuidado da saúde mental, independentemente de NR. Claro que agora você, né, se você trabalha ali, se você é de um RH, se você é um advogado trabalhando em um compliance, você vai chegar com a NR debaixo do braço e falar, além de tudo, temos que cumprir a NR. Mas a ideia de conscientização, e primeiro, demonstrar que é caso de custo versus investimento. Né? Não trazer essa abordagem de custo, a ideia é investimento. Se a gente tem uma empresa que não tem tantos afastamentos, se a porcentagem de afastamentos, né, ou a recorrência de afastamentos é menor do que o meu concorrente, né, eu estou investindo, porque eu vou produzir mais, já que eu tenho pessoas, mais gente trabalhando, no momento em que eu não tenho tantos afastamentos por conta de questões de saúde mental. Então, essa conscientização é o primeiro passo para depois a gente fazer uma identificação, e essa identificação ela tem que ser ampla, e a partir daí a gente pensar em um plano de ação, pensar efetivamente em situações concretas para adotarmos. Então, a gente tem esse contexto, né, de trabalho e risco de adoecimento, a gente tem a organização do trabalho, condições de trabalho, relações socioprofissionais. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, né, que mais um pouco aqui da minha realidade profissional, que é quando é que a gente vê que o meio ambiente de trabalho, a saúde mental dos empregados não estão funcionando, quando chega uma reclamação trabalhista. E a gente tem exemplos, né, ou reclamação trabalhista ou uma própria ação civil pública do MPT. E a gente tem exemplos assim, às vezes conversando ou dando algumas aulas, a gente percebe, mas por que, que a Justiça do Trabalho condena tanto em assédio moral? E eu sempre digo, se a gente for ver por porcentagem, se a gente for fazer um estudo mesmo de jurimetria, a gente vai ver que talvez tenha muito mais improcedências do que procedências. Agora, a improcedência, ela não é noticiada, né? No momento em que você tem ali uma empresa que realmente cuidou do seu meio ambiente de trabalho, que não teve, que conseguiu provar que não houve nenhum tipo de relação ou que de fato não havia um ambiente ali prejudicial, isso não vai ser noticiado, né? Isso vai ser uma improcedência que o processo não vai para frente, ou então nem vai existir o processo, que esse é o ideal, né? A gente nem receber a reclamação trabalhista, porque tivemos ali realmente um trabalho preventivo de um compliance e uma efetiva implementação de questões de riscos psicossociais que evitamos a judicialização. Mas quando chega, a gente vai ver questões de assédio moral, né, que são questões básicas que qualquer empresa que faça mapeamento de risco psicossocial, tenha um plano de ação e realmente monitore, evitaria. Né? Então, a gente vê, eu vou trazer exemplos aqui práticos de uma meta de atendimento de 540 ligações por dia. Eu não posso crer que uma empresa que tenha uma meta, né? Não é um dia que aconteceu, uma meta de atendimento de 540 ligações, ela mapeou que aquilo ali é um risco, né? É um risco completamente, né, fora desproporcional para o adoecimento mental de uma pessoa, né?
E aqui, o próprio TST traz números, por exemplo, de mais de 4 mil ações só em 2025, discutindo limitação, restrição de uso de banheiro. Não posso entender que ali. E por quê? Claro, isso está tudo interligado, né? Então pensamos, para bater a meta, não vou deixar o empregado, a empregada ir ao banheiro. Então são situações que, claro, contribuem para o adoecimento. Então a gente tem que pensar nessa divisão de tarefas, no ritmo, nas metas, né? O próprio ambiente, saber por que, que aquele setor está tendo um nível maior de afastamentos por doenças mentais, por que, que a rotatividade é maior, por que, que não tem ali, na própria comparação com outros setores da empresa, né, o setor conduzido por determinado gestor é um setor muito mais pesado e como é que a gente chega nessa conclusão? Exatamente, com mais afastamentos, com mais rotatividades, com reclamações. Por que, que meu canal de denúncia ele não funciona? Eu tenho, mas eu nunca dou andamento, né, numa denúncia que chega. Então, são situações que, com certeza, a gente pode implementar, deve implementar, a partir de um mapeamento, a partir de planos de ações efetivos, e, sem dúvida, isso impacta, né, no próprio investimento da empresa e também, claro, sem dúvida, na dignidade ali do trabalhador que tem a sua saúde mental preservada. Muito bem. Meu amigo, passo aí para você, para não ficar aqui falando também sozinho. Você está aí, né, bem estudando bastante, né, a parte acadêmica aí dessa NR. E aí eu vou passar para você continuar aqui com a parte dos custos, dos danos, e a gente vai seguindo por aqui. Opa, bom, feita essa introdução, eu vou descer até em temas bem mais práticos, que eu acredito que é a preocupação de todo mundo aqui que está atuando. Ah, existe um custo associado ao trabalho humano, que existe um custo físico, existe um custo cognitivo, existe um custo emocional. Nós temos hoje um paradoxo que nunca estivemos tantas ferramentas de produtividade disponíveis, até um exemplo, a epítome é a IA atualmente, né? Mas a carga psicológica por uma facilidade, um aumento da carga produtiva, leva à possibilidade do adoecimento. Não é à toa que hoje lidamos com temas relativos à tecnovigilância, por exemplo, uso exacerbado de mecanismos de controle de produtividade, etc. Então, o adoecimento mental já era uma realidade em saúde e segurança do trabalho, mesmo antes da NR1. Então, o MPT, por exemplo, só aqui para situar todos que estão presentes, já tinha ações contra, por exemplo, assédio? Sim. Opa, o que é que tem a ver assédio com NR1, com riscos psicossociais? Ora, eu convido todos aqui a olhar até o guia do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, aponta, eu vou ler rapidamente só alguns dos itens que citam exemplificativamente fatores de riscos psicossociais, para vocês verem a abrangência e como a gente não está lidando com nada novo. Perigo, fator de risco, como consta lá na própria guia orientativo do Ministério do Trabalho e Emprego. Assédio de qualquer natureza no trabalho, claro, isso gera um adoecimento, isso gera um ambiente tóxico, isso gera uma situação de adoecimento coletivo. Mudanças organizacionais em má gestão, baixa clareza de papel e função na atividade, mais e mais a ausência do senso de pertencimento ao trabalho, a percepção da contribuição social do porquê aquele trabalho é relevante para a sociedade. Isso rouba do trabalhador um senso de identidade, um senso de dignidade. E eu sempre falo isso em qualquer evento que eu vou. Vejam, na área do trabalho, mais do que qualquer outra, quando você fala sobre um trabalhador, com um trabalhador, vem automaticamente aquela figura de levantar a carteira de trabalho como senso de dignidade. E isso a gente vê no dia a dia. Às vezes a gente lida com diversas atividades, a gente esquece essa noção basilar de que o trabalho traz dignidade. A baixo controle no trabalho, falta de suporte, excesso de demandas, metas abusivas, todos esses elementos já constam em várias decisões jurisdicionais consignados pelo TST como podendo ser elementos de aplicação de responsabilização civil. Não só isso, eu chamo a atenção também o seguinte: nós estamos vendo um volume enorme de adoecimentos mentais, afastamentos por conta disso, e muitas vezes eles não estão ligados, não há o reconhecimento do liame do adoecimento com a relação de trabalho.
isso vai gerar um espaço de atuação, e aqui eu falo até para os advogados que estejam ouvindo, muito grande. Por quê? Porque o reconhecimento do adoecimento ligado ao trabalho, até às vezes por ausência de um PGR bem feito, da comprovação de medidas bem executadas na salvaguarda da saúde mental, gera implicações de diversas ordens, previdenciárias, eventual afastamento relacionado ao trabalho, responsabilização pelo trabalho. E outra, já é comum a União, através da Procuradoria Federal, entrar com as ações regressivas previdenciárias no caso de acidente. Eu ouso dizer, e a gente monitora essas discussões, que logo essa pauta chegará também. A discussão de, por ausência de uma política adequada de prevenção dos riscos biopsicossociais, e isso gerando afastamentos que oneram a Previdência, comprovada a falha na fiscalização que ocorre às vezes, seja pela Auditoria Fiscal do Trabalho fazendo seu trabalho, seja por ações do Ministério Público do Trabalho, onde mostram a ausência do cumprimento dessas normas básicas, nós chegamos a uma conclusão de que até isso vai ser possível se pensar. Nós teremos um arcabouço normativo mais forte para uma responsabilização até dessas regressivas previdenciárias. Então, hoje, qualquer empresa, e é isso talvez explique até um pouquinho, porque a gente está vendo essa corrida a formulários, corrida a comprar um dashboard de riscos psicossociais, de comprar um PGR, etc. Nada contra os profissionais que estão fazendo, mas não adianta você fazer uma roupa se você não tem as medidas de quem vai usar aquela roupa. Então você está vendendo só um formulário. E aí já fica a minha primeira advertência prática aqui a todos. Um elemento que nós, enquanto órgãos de fiscalização, olhamos é se os próprios programas não são meros documentos padronizados, sem qualquer análise prévia local, sem qualquer consulta a um profissional habilitado. Nesse ponto, destacamos que não é só técnico do trabalho que vai saber fazer um PGR, não é só engenheiro do trabalho e não é só o médico do trabalho. A psicologia do trabalho foi colocada num patamar de extrema relevância. Eu convido todos aqui a conhecerem as notas que, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia soltou sobre a NR1. O pessoal da psicologia está fazendo uma produção muito interessante sobre como efetivamente conduzir essa pauta. No projeto da UFESA, que a gente teve um diálogo muito positivo com a psicologia, porque esse conhecimento deve ser apropriado por nós da área jurídica. Então, esse é o primeiro ponto. Esses diversos custos vão se materializar caso a gente não adote a postura preventiva, e uma postura preventiva correta, simples, que é exatamente fazer procurar os profissionais corretamente habilitados para fazer um diagnóstico. É o barato que sai caro. Se você não faz o seu dever de casa, esse barato pode sair muito caro para quem está aqui. Felipe, poderia passar o slide, por favor? Pronto, falamos desses danos. Tradicionalmente, nós temos a noção de que seriam apenas danos físicos. Mas e aí eu chamo a atenção de que muitas vezes danos físicos, dores crônicas, distúrbios, etc., podem estar relacionados a um adoecimento mental bem significativo. Os danos psicológicos, ansiedade, estresse, burnout, tristeza persistente, são todos elementos que são olhados. E aí, veja, o MPT, por exemplo, tem um projeto belíssimo, exercido pelos colegas com atribuição na nossa Coordenadoria de Meio Ambiente, que é exatamente observando as subnotificações de adoecimento. Isso, com certeza, vai ganhar uma projeção ainda maior com os riscos biopsicossociais. Porque se você tem uma série de afastamentos, um adoecimento sistemático que pode ser facilmente comprovado com os afastamentos médicos, ainda que se você estabeleça uma batalha de é com causa, não tem a ligação ao trabalho, é um mero afastamento por doença fora do trabalho, mas isso já é um indicador muito forte, que vai chamar a atenção dos órgãos de controle. E isso vem de bases de dados públicos. Então, para os órgãos de fiscalização traçarem um perfil de quais entidades é necessária uma atuação prioritária, vai ficar muito fácil.
E é por isso que a gente precisa também, quem quer prevenir essas situações, investir no controle preventivo. Também chama a atenção de que esses riscos biopsicossociais vão, talvez, ampliar o escopo de uma tipologia de dano que já foi assentada, já foi pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que são os danos existenciais. Os danos existenciais que se relacionam a quando o trabalho gera prejuízos nos danos sociais, nas relações sociais de um trabalhador, por conta de uma jornada exaustiva, por exemplo, ou de metas abusivas que levam a essa situação de alijamento das suas relações sociais, um esgarçamento das suas relações sociais, é um dano já configurado. Então, você é advogado de um trabalhador que identifica uma má gestão de riscos psicossociais, você está mais do que legitimado a considerar um pleito de dano moral em favor do seu representado. Ao mesmo tempo que um advogado que está prestando consultoria a uma empresa, olha, se eu tenho que fazer um plano, uma matriz de risco, e aí quando eu falo matriz de risco, eu também já estou colocando aqui um dado para quem lida com contratações públicas, porque o agente de contratação e o fiscal de contrato tem que estar atento à matriz de risco. E essa matriz de risco deve contemplar esses riscos na hora da contratação. Por quê? Porque, lembrem-se, a administração pública, normalmente a gente pensa que a responsabilidade dela é só subsidiária, quando não há o pagamento da cadeia de contratação das empresas terceirizadas. Mas, recentemente, no tema 1118, que o Supremo Tribunal Federal julgou, nas discussões e até no julgado, vejam, a acidentalidade, a doença, as questões de meio ambiente do trabalho geram responsabilização solidária. Então, um espaço adoecedor de uma empresa terceirizada, isso pode implicar para o ente público contratante, onde aquele trabalho é realizado num órgão público, uma responsabilização. E por isso, o próprio ente público tem que estar atento no seu processo de contratação de suas terceirizadas sobre os riscos psicossociais dela, se ela está implementando a NR1 ou não. E aí eu chamo a atenção, fiscais de contrato, pela nova dinâmica da lei de licitações, eles têm essa obrigatoriedade de ter uma visão ampla. E para aqueles que são de contratação pública que estão aqui, todo mundo sabe que no contrato público tem lá a cláusulazinha de obrigatoriedade do cumprimento estrito da legislação trabalhista, de todas as normas. Então, no contrato que a gente verifica da nossa experiência, do contrato mais simples, de uma pequena prefeitura, até contratos mais elaborados de estados, nível federal, sempre tem esse tipo de previsão. Então, você não tem para onde fugir de uma possível responsabilização. Então, vejam, danos físicos, danos psicológicos, danos sociais, riscos de ações regressivas, tudo isso se acumula para qualquer gerenciamento de risco, seja do ente público, da empresa, do advogado, vai ter que lidar com os riscos psicossociais. Professor Felipe, mais o próximo slide. Eu vou passar aqui, Afonso, só uma pergunta aqui que eu acho que é sobre mais ou menos o que estava falando, Hum. da doutora Bruna, se é obrigatório tal formulário questionário ou a empresa poderia adotar outras medidas que entende mais eficiente dentro do contexto. Como você estava falando aí de questionário, já vou botar aqui essa pergunta. Certo. Eu até aproveito para falar o seguinte: convido a todos a conhecerem um manual que foi elaborado pela UFESA também, e os guias do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. O próprio guia, o próprio MTE hoje, na sua documentação oficial, não recomenda um formulário específico. Por quê? Porque cada atividade é diferenciada. Alguma forma de monitoramento ativo da saúde mental dos trabalhadores terá que ser feito? Terá que ser feito. Isso pode ser feito através de formulários, é o que, digamos assim, surgiu como uma coisa fácil de você comprovar que aplicou para fazer um rastro documental para apresentar a uma fiscalização. Mas será que isso é suficiente? Cada realidade vai ser avaliada. E aí eu chamo a atenção o seguinte, até como membro do Ministério Público, um mero questionário, onde o trabalhador não entende o porquê ele está preenchendo aquilo, ou se o próprio questionário, dentro de um ambiente eventualmente opressivo, de que ele não possa indicar a realidade, ele vai ser útil? Não. E isso é um elemento que a gente vai identificar facilmente em qualquer tipo de diligência instrutória que a gente faça, ouvindo testemunhas e nas ações trabalhistas também. Foi explicado o que são riscos psicossociais? Lembrem-se,
Hoje o paradigma, inclusive por conta da legislação recente, a legislação recente, onde estabelece a obrigatoriedade, por exemplo, das empresas informarem os trabalhadores sobre exames, adoecimento, sobre vacinação, etc. Todos esses elementos hoje, nós estamos num paradigma do dever de informação por parte da empresa. Então, eu pondero para quem fez a pergunta, não é necessário que seja feita o questionário, mas eu digo que é essencial que um profissional habilitado seja consultado sobre o planejamento da melhor estratégia para a abordagem naquela atividade. E, de novo, a NR1 dialoga com a NR17. Na NR17 a gente tem o quê? Você faz uma análise geral de ergonomia. Opa, o que é que a ergonomia tem a ver com riscos psicossociais? A ergonomia contempla a organização do trabalho. E a organização do trabalho tem uma camada que não é a rotina de eu levar um peso daqui para lá, etc. É o componente humano da organização. E na própria NR17 a gente tem uma análise geral, preliminar, e depois você tem a análise ergonômica do trabalho. Então, eu ouso dizer que a gente ainda não tem uma noção de como vai funcionar na prática a fiscalização, mas é muito provável que um auditor fiscal, por exemplo, vai precisar não só desse rastro de papel documental, mas ele vai poder fazer uma análise qualitativa do que está sendo feito. E, de novo, um formulário por si só, se ele não vier acompanhado de uma linha, um plano de ação específico de intervenção naquela organização, ele é inócuo. Até porque, de novo, toda a doutrina hoje, todo o material oficial do Ministério do Trabalho e Emprego aponta para uma dinâmica que é aquela tradicional, é plan, do, check, ou seja, é uma logística que você tem que planejar, verificar, monitorar e traçar um plano de ação. Então, eu já diria essa pergunta. A ideia de você trazer para o debate diário agora, não é só do RH. Então, de novo, isso precisa do engajamento de todas as organizações. Não é só a pessoa do RH resolve. Não, nós ultrapassamos esse paradigma. Nós precisamos trazer um debate do que é que traz prazer, sentido no exercício da atividade e o que é que traz o sofrimento. Então, alguns indicadores que a gente coloca é o seguinte: olha, existe senso de realização profissional? Por exemplo, pode ser que seja uma intervenção, isso vai depender do profissional que faz a avaliação, que fazer uma nova estrutura de um plano de cargos e salários é uma medida de intervenção que melhora a ambiência e melhora o senso de, por exemplo, de evolução. Caso identifique-se que a falta de perspectiva no futuro daquela empresa é um ponto que está gerando um adoecimento mental. Liberdade de expressão, você sentir que está num ambiente protegido, num ambiente onde você pode ter fala, ter voz, isso é extremamente relevante. Porque aí eu faço até a contraponto, ó, a falta de liberdade de expressão, um ambiente opressor da própria opinião do trabalhador, isso pode levar a um adoecimento. Por exemplo, e não é à toa, às vezes o assédio se faz numa pressão para que o trabalhador não fale, não mencione, não denuncie. Então, isso é um ponto central. A ideia de reconhecimento ou falta de reconhecimento. Ou seja, eu estou evoluindo, eu tenho um sentido, eu sou visto enquanto pessoa. E aí, nesse ponto, eu traço um paralelo sobre essa terceirização, porque ela vai se tornar relevante para todas as empresas, não só na relação pública com a empresa terceirizada, mas nas múltiplas empresas que terceirizam o serviço. Usualmente, os trabalhadores terceirizados, nós temos, aí os estudos variam, mas eles estão sujeitos a um maior grau de acidentalidade, porque quanto mais precário o vínculo, ou seja, terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, etc., quanto mais precário o vínculo, maior a acidentalidade e maior a invisibilidade desse trabalho. Não é à toa que trabalhadores de setores onde há uma terceirização mais intensa também tem um adoecimento mental até prevalente em situações de assédio. Assédio contra terceirizados tendem, às vezes, a ser mais comuns do que contra os trabalhadores da própria instituição. Então, vejam todos esses elementos como eles se ligam em uma realidade que nós já vivenciamos normalmente na Justiça do Trabalho. De novo, isso só vai potencializar demandas
e potencializar a necessidade orientativa para as empresas de um advogado que está fazendo uma retenção de passivo. E para nós, órgãos de fiscalização, nós temos uma nova arquitetura normativa que nos permite ser mais incisivos. E a esse ponto eu até que tenho que concordar com pessoas que estão fazendo, não diria nem alarmista, mas aquelas pessoas que estão inflando os riscos, etc., que vai ser uma devassa, etc. Não é isso. Essas obrigações já existem, mas hoje o instrumental para você fazer um monitoramento vai estar mais fácil. Você vai ter uma base normativa de exigência. Isso, enquanto membro do Ministério Público, é positivo para a sociedade, porque melhora a forma da nossa atuação. Então, o que é que eu digo? Como é que eu linko isso com medidas objetivas? Por exemplo, na justiça hoje nós temos muitas práticas restaurativas que têm sido tão intensificadas pelo CNJ, mas na própria empresa nós temos uma metodologia de práticas restaurativas das relações. Eu tenho um canal de denúncia no qual o trabalhador se sente confiante. E isso, de novo, já é preocupação de várias empresas que têm que atender parâmetros de compliance e integridade. Ou seja, às vezes eu digo, olha, você não tem uma obrigatoriedade, até porque eu exporto para fora, porque eu faço parte do ISO tal, você não tem uma série de obrigações de compliance e integridade? Eu não conheço um programa de compliance e integridade que não fale lá, mencione, se for bem feito, né? Que não mencione prevenção ao assédio, assédio moral, sexual, assédio eleitoral, que hoje é algo recorrente nas nossas relações de trabalho, o MPT tem atuado, e é um adoecimento mental também no trabalho. Então, vejam, o compliance já pregava isso. Então, de novo, nós precisamos trazer para uma pauta do dia uma discussão séria sobre o trabalho enquanto um espaço de dignidade, que é o conceito da OIT, né? Professor Felipe, próximo slide. Bom, essa é a estrutura, eu já mencionei rapidamente, ou seja, você tem que fazer uma intervenção primária, identificando as causas raízes de possíveis riscos de adoecimento, uma intervenção dita secundária, quando você já vai trabalhar tanto o indivíduo como os grupos, e aí investir em cursos para noções de liderança, cursos específicos para a formação de um senso de pertencimento, tudo isso eu acredito que se tornará importante, e de um ponto de vista bem prático, é algo que eu consigo colocar num plano, olha, plano de ação, realização de capacitação XYZ dos gestores, anti-assédio, realização de rodas de conversa, realização de sessão de discussão das denúncias pela CIPA ao longo do ano. Planos concretos que possam ser mensurados e no ano seguinte não é copiar o próprio o PGR, não é copiar o PCMSO. É você poder dizer, olha, da avaliação do ano passado, nós tivemos essa quantidade de denúncias, as medidas implementadas foram essas. Esse ano houve um decréscimo de afastamentos, então estou num bom caminho. Houve um aumento, opa, as medidas foram insuficientes ou eu tive novos riscos que se somaram. E nisso, essa é uma lógica concreta de mobilidade. E, por fim, a ideia de uma intervenção terciária, quando você vai para uma ideia de reabilitação. Tudo isso pode ser mais detalhado. Eu exorto todos aqui e suas instituições respectivas a investirem em conhecimento, ou seja, busquem fontes corretas, tá, pessoal? Não caiam no conto do vigário, ou seja, a gente no MPT tem essa experiência de verificar muito material que é só o famoso copia e cola, ou seja, eu tenho um documento para juntar num procedimento, mas isso hoje não serve mais. Não serve mais. Não é uma parametrização diante do acesso aos sistemas que nós temos. Então, um mero documento, se o seu plano de gerenciamento de passivo for comprar um documento, eu acredito que não vai lhe levar a lugar nenhum. Então, essa é a nossa perspectiva. E, de novo, documentar todas essas formas de atuação é essencial para qualquer defesa. E aqui falando, e a gente tem que valorizar as empresas que
digamos assim, fazem o dever de casa, que adotam uma cultura de humanização do trabalho, de reconhecimento dos trabalhadores. Nós temos que valorizar quem se comporta de forma adequada. E isso, eu gosto de desmistificar o seguinte: a gente não pode jamais melhorar a dinâmica do trabalho prejudicando quem promove o trabalho decente. Então, empresas, entidades que promovem trabalho decente têm que ser exaltadas. E nisso a gente identifica boas práticas em várias dessas empresas. Professor Felipe, próximo slide. Bom, algumas duvidazinhas que a gente selecionou, umas bem específicas que aparecem até em questionários do Ministério do Trabalho e Emprego, etc. Ah, eu gostei dessa que falava o seguinte: Gympass ou terapia virtual supra NR1? Assim, existe um histórico, desde que eu me entendo por gente no MPT, quando a gente fala em meio ambiente de trabalho, acidentalidade, etc., eu sempre ouvi essa contra-resposta. Não, eu tenho ginástica laboral. De novo, eu não tenho nada contra a ginástica laboral, desde que um profissional habilitado tenha identificado, estudado a dinâmica daquele trabalho e identificado aquela medida como sendo algo essencial. Só dizer para as pessoas se levantarem, até hoje, eu nunca vi uma decisão judicial que, por exemplo, afastasse Ler, Dort, etc., em face do mero argumento de que não, a cada 2 dias ia um profissional de educação física e fazia alguns alongamentos na empresa. Isso não é uma medida. A própria literatura médica fala que esse tipo de intervenção, para algumas situações, não vai ter um efeito concreto. Então, dizer para a pessoa, estou pagando um benefício para a pessoa ir para uma atividade física. A atividade física é essencial, claro. Pode ser que seja incorporado dentro até de um PGR, de um planejamento de riscos e melhorias da saúde do trabalhador, com certeza. Benefícios concretos como uma academia dentro da atividade laboral, ok. Mas não é só pelo fato de que eu estou oferecendo isso que me desobriga do plano, que me desobriga de ter um monitoramento e que isso vai ser suficiente. Terapia virtual. De novo, quem são os profissionais que podem melhor orientar? Os meios telemáticos para a realização de intervenções em psicologia. Conselho de Psicologia, os profissionais da psiquiatria, da questão médica, existe todo um regramento ético sobre esse tipo de forma. Então, eu promover uma roda de conversa virtual, dizendo o que você está sentindo, fale. Eu costumo brincar que isso é igual a você chegar no ASO e dizer, o doutor pergunta, você está bem? Aí o trabalhador diz, estou bem. E carimba-se um ASO. Nós já temos um corpo de decisões de que o mero documento formal do ASO não comprova que houve uma avaliação ativa e específica da condição de trabalho do trabalhador. Não é o fato que vai ter um ASO carimbado que isso afasta o fato de que não houve uma pesquisa ativa sobre adoecimento, sobre depressão, sobre os remédios que estão sendo utilizados. Então, de novo, eu diria que são medidas assistenciais, mas não suprem a NR1. Então, essas medidas de pequenas benesses, isso não é algo suficiente para você afastar o seu dever. Pequenas e médias empresas. Isso aqui eu chamo uma atenção porque é o seguinte, se você for olhar, e eu convido todos aqui que vão orientar pequenas e médias empresas, ou MEIs, existem as chamadas fichas do Ministério do Trabalho e Emprego. No site tem, são documentos que, por estarem desobrigadas de ter um PGR físico a determinadas empresas, mas ainda assim você precisa da análise ergonômica. E, por sua vez, uma análise ergonômica que contemple os riscos biopsicossociais. Então, e o engraçado é que as próprias fichas já são mais antigas, antes até dessa alteração, e elas já pontuam riscos psicossociais. Eu tenho uma que eu acho interessante, trabalhadores em serviços funerários. Tem expressamente uma indicação de riscos possíveis, adoecimento, ansiedade, depressão, por lidar com cadáveres. Então, vejam, sempre existiu uma preocupação, mas hoje ela se torna majorada digamos assim, pela prevalência que foi dada na NR e no fato de que ela está mais ostensiva. Tratamento de LGPD nessas avaliações. Por que nós falamos disso aqui também agora? Vejam, são dados sensíveis. Toda empresa hoje tem a obrigação, dados pessoais são elementos de direitos fundamentais, tem uma proteção especial pela ordem jurídica. Então, há o cuidado com a LGPD.
a consolidação de dados, a anonimização de dados, a respeito ao sigilo médico-paciente. São várias instâncias que devem estar dentro do plano e deve ter um cuidado específico. Então, vejam, de novo, não é só a área de RH. A área de compliance, o Data Protection Officer que tem nas empresas maiores, o encarregado de dados, etc., ele tem que ter um diálogo para que essas informações sensíveis sejam preservadas e, de novo, não que a gente não crie um mecanismo de seleção adversa. O que é a seleção adversa? Não é à toa que o MPT possui várias ações contra empresas que direcionam dispensas discriminatórias a trabalhadores com um perfil de adoecimento. Então, o que a gente também tem que estar atento é que esse monitoramento ativo não pode ser instrumentalizado para você criar um mecanismo de discriminação. Ou seja, eu consigo identificar aquelas pessoas que estão mais propensas a algum tipo de adoecimento mental, e ao invés de fazer uma intervenção no meu ambiente, na minha cultura organizacional, que está adoecendo essas pessoas, eu dispenso, eu faço a dispensa delas ou utilizo as informações que eu levantei para fazer uma pressão, uma forma de assédio em relação a esses trabalhadores. Então, esse é outro ponto que eu chamo a atenção. Esse planejamento não pode ser instrumentalizado para a finalidade contrária ao que ele foi planejado. E, de novo, vai ser o clima organizacional. Isso é uma expressão, fala-se em administração, etc. Não, você não viu a ambiência, clima organizacional, etc. Não é uma percepção meramente subjetiva que vai levar a uma multa, seja pelo Ministério do Trabalho e Emprego, seja por uma atuação do MPT, mas eu gosto de pontuar o seguinte: olha, mais e mais a Justiça do Trabalho e o próprio STF, até por conta do avanço do processo estrutural no âmbito do STF, tem se tornado mais aberto ao uso de provas estatísticas. Na própria intervenção do MPT, de subnotificações, a prova é estatística. Então, essas avaliações e esses estudos podem ser orientativos para comprovar uma situação de adoecimento mental, para comprovar uma situação de ambiente hostil. Tudo isso é possível, sim. Então, de novo, não é qualquer clima. E aí, assim, eu entendo a frustração, às vezes, de alguns advogados, quando dizem, olha, hoje tudo é depressão, hoje tudo é burnout, hoje tudo... De novo, não é desmerecendo a doença que a gente vai avançar enquanto cultura. Então, de novo, se isso está ocorrendo muito, quais são as causas? E se existem causas sociais, eu tenho que redobrar no meu ambiente de trabalho metodologias para prevenir que isso aconteça. Ah, acho que já vamos para o último slide, professor Felipe, só para finalizar. E a nossa conclusão é o seguinte: essa é uma oportunidade estratégica, isso não é uma carga regulatória. Na verdade, se nós conseguirmos sair desse momento onde a NR1 foi dado toda essa atenção e a gente conseguir escapar de se tornar um mero comércio de formulários e programas pré-prontos, mas conseguir introjetar isso numa cultura, que as empresas façam cursos em company, que as empresas façam investimento em cultura organizacional, isso vai gerar um engajamento, você vai ter uma redução da acidentalidade, o benefício social, a redução do adoecimento mental, o benefício social vai ser imediato por conta do ônus que tem o SUS, principalmente o SUS, né? E dos afastamentos. Terão empresas com mais produtividade, você tem um engajamento e a gente estaria indo na contramão dessa sociedade do adoecimento no trabalho, né? No trabalho hostil. Bom, professor Felipe, eu acho que eu pontuei de forma muito ampla. Cada ponto desse seria necessário, inclusive, uma aula específica. Por exemplo, matriz de risco em contratações públicas envolvendo riscos psicossociais. É um elemento. A, prova em ações por adoecimento mental. Já é uma outra aula. Mas, se todos que estão aqui puderem sair com esses elementos essenciais, olha, é uma oportunidade. O barato, não vou olhar para o barato que sai caro.
Isso é uma oportunidade de eu tornar uma cultura positiva aqui na minha empresa, eu acho que já é um ganho. E ao longo do grupo, né, a ideia é fornecer material de ampla utilidade prática e filtrado. Nós temos diálogo com profissionais da psicologia, profissionais da segurança do trabalho, e também estimular essa cultura. Então, fica esse convite para verticalizar o estudo e, de novo, inegavelmente os órgãos de controle vão agir. Então, esse é um outro recado. Nós precisamos, o adoecimento, o ônus social está sendo grande demais para que os órgãos de controle fiquem parados em relação a esse tema. Muito obrigado, professor Felipe. Eu acho que a gente conseguiu passar pelo Perfeito. menos essa noção principal. Acho que conseguimos. Tem algumas dúvidas aqui, eu já trouxe algumas, mas acho que a gente ainda tem um tempinho aqui para a gente fechar. E algumas considerações, né? Eu acho que o professor Afonso falou aí é de grande relevância, e eu sempre penso, o questionário é sempre a primeira dúvida que vem, eu preciso, não preciso, e claro, que a gente não vai falar aqui que o questionário não serve para nada, claro que serve, desde que é identificado a importância na sua realidade institucional, organizacional. Mas tem um exemplo muito bom. Eu já vi isso na realidade, né? Vamos aplicar questionários, eu mando o Google Form para o meu empregado, ele coloca o nome, se identifica e vai responder as perguntas. Aí a gente pensa, será, né, que essa pessoa vai trazer ali, sabendo que está sendo identificado, sabendo que as perguntas estão relacionadas a temas sensíveis, como clima organizacional, como assédio moral, como bem-estar no ambiente de trabalho. Será que a resposta vai ser realmente, vai transparecer ali a realidade, sabendo que está sendo identificado, rastreado, que aquilo ali vai para uma estatística, né? Por mais que você chegue num setor e fale, nós vamos usar as suas respostas, a resposta de todos vocês para adotar medidas, para adotar um plano de ação. Aí você fica, tá, eu vou falar que eu estou num ambiente ali hostil, que tem muita meta, que é algo muito inatingível, que eu saio daqui angustiado. Então, são coisas, né, que a gente precisa, sem dúvida, fazer a identificação, né? E aquela identificação de cada realidade. Então, claro, o questionário é interessante, né? Pode haver uma identificação, mas para ser um complemento, ou então você colocar um computador, a pessoa vai ali, ou não tem, enfim, existem diversas medidas que você consegue, por exemplo, aplicar o questionário sem identificar a pessoa, e aí realmente você tem uma resposta que talvez traga uma realidade muito mais parecida do que acontece na prática, né? E algumas outras perguntas, né? Isso a gente também ouve muito, né? Nessa corrida aí para uma implementação de eu preciso contratar as empresas, né? O Dr. Felipe pergunta aqui, eu preciso contratar essa ideia de que abordam que precisam contratar profissionais capacitados para acompanhar seus empregados. Como é que as empresas vão reagir a isso? Mais uma vez, né? Não tem respostas prontas. Você vai perguntar, você precisa contratar um psicólogo para sua empresa? Não sei, depende, né? Assim, no momento da elaboração do seu gerenciamento de risco, é bem importante que você tenha uma visão ali de um psicólogo junto com o engenheiro, junto com o médico, algo ali democrático, que você consiga realmente abarcar os diversos riscos psicossociais. Agora, você precisa ter um psicólogo no seu quadro? Talvez não, né? A ideia do psicólogo seria o quê? Para tratar questões relacionadas à assédio moral? Seria ali já como o doutor Afonso falou, aquela ideia da intervenção terciária, ali, uma reabilitação? Depende, né? Pode ser que em empresas assim muito grandes, que você vai adotar diversas medidas, mas vão ocorrer casos de assédio moral, você precisa ter uma pessoa ali no seu quadro para acolher. Mas a gente não vai falar precisa ser contratado uma pessoa para acompanhar, porque depende e isso tem que ser analisado no caso a caso, com uma visão multifatorial, com diversos profissionais, e a análise vai sendo feita. Né? Assim como o questionário, a gente não pode trazer aqui uma resposta pronta. E quem fala que essa resposta existe, na verdade, não está ali trazendo o melhor caminho, porque é diferente. Uma microempresa vai ter o mesmo acompanhamento de uma grande empresa do ramo financeiro? Claro que não. Né? São coisas completamente diferentes e têm que ser tratadas de Professor, formas diferentes. Felipe, eu queria só complementar, porque é o seguinte, tem sempre aquela discussão histórica,
eu vou ter que ter os riscos psicossociais, mas isso vai mudar, por exemplo, a NR4, o dimensionamento do SESMIT? Não, não teve isso. Porém, nós temos, existem, eu sei que existem PLs, nenhum que eu saiba, até recentemente da pesquisa que a gente fez, aprovado sobre a necessidade de um psicólogo do trabalho na Uhum. organização. Porém, alguma coisa impede que o SESMIT utilize um psicólogo do trabalho? Zero. Hoje, investir num profissional da psicologia organizacional, psicologia do trabalho, a, a, vai ser desnecessário? Claro que não, é muito útil. Então, o que eu já escutei de alguns empresários mesmo, em procedimentos, onde a gente vai tentando fazer esse trabalho de conscientização, é o seguinte: mas não está lá no SESMIT, é só engenheiro, técnico, enfermeiro e auxiliar. Aí eu disse: olha, quem faz o SESMIT é a própria empresa. Então, eu tenho toda uma crítica sobre você terceirizar o SESMIT, etc. Mas, assim, é algo que ainda é factível. Agora, invistam numa consultoria qualificada, pelo menos, porque nada impede que você contrate consultores externos. E, às vezes, um consultor externo é útil para verificar o clima organizacional, porque ele está mais independente e menos vinculado a entregar, por exemplo, à empresa uma noção: não, está tudo ótimo. E, de novo, quem faz o seu diagnóstico, não é à toa que a gente exige auditoria independente. O sistema financeiro é cheio disso. Por quê? Porque eu preciso de gente independente para dar um cenário real. Então, de novo, se a empresa não investir na qualidade dos seus próprios profissionais e que os próprios profissionais de saúde e segurança não se sintam protegidos, isso é algo que a gente verifica também. Ora, se esse profissional sofreu pressão para não chamar atenção, para subnotificar, isso por si só é um assédio sobre aquela pessoa, que gerou um Uhum. prejuízo para terceiros. Então é toda uma cadeia negativa que a gente pode e faz isso em inquéritos civis que vai desfiando. Perfeito, perfeito. Aí tem outra pergunta aqui também que a gente já ouviu, né? Aquela ideia da massagem, né? Assim como a gente fala do Gympass, aquela massagem. É claro que todo mundo ali na hora do trabalho tem uma massagem ali, né? Para dar uma relaxada, é bom. Agora, você vai dizer que isso é uma medida, né? Pode até ser, mas não vai ser a única. Eu sempre penso, quando o professor Afonso fala, né? O Gympass, né? Dá esse exemplo. O que é que adianta eu ter um convênio com o Gympass e eu cobrar uma jornada de 12, 14 horas? A pessoa vai, que horas ela vai para a academia? Tem o Gympass, mas não vai, porque minha jornada está muito extensa e não vai ter condição de sair do trabalho para fazer um exercício físico. Então não seria muito mais interessante, além do Gympass, né? Nada contra, porque uma medida, um benefício muito interessante, mas uma medida muito mais efetiva não é eu tentar verificar por que tantas horas extras, contratar mais gente, trazer ali uma qualidade para que de fato a pessoa tenha ali uma vida fora do trabalho. Então são coisas que a gente realmente vê na prática, né? E no Poder Judiciário a gente tem essa perspectiva que muitas vezes a gente pode pensar assim na dificuldade da prova, aquela questão ali da perícia médica, são temas sensíveis. A gente nunca vai chegar e falar aqui que é uma coisa simples, porque não é. Por quê? Porque a saúde mental não é um tema simples. Né? Então, por isso que a ANR vem com muitos elementos que ajudam, e não só nessa ideia do gerenciamento de risco. A gente vai pensar, sem dúvida, lá na frente, se acontecer um processo judicial, o médico do trabalho ali respondeu um quesito, vamos verificar, por que não nas testemunhas comprovar se o plano de ação do PGR estava de fato sendo implementado. Né? A gente já há muitos anos houve aquela pergunta nas instruções de assédio moral, tinha canal de denúncia? A resposta em 99% dos casos é sim, havia, mas e o passo seguinte? E o que é que foi feito? E quantas denúncias foram apuradas num prazo de 2 anos? E qual foi, me mostre qual foi a última justa causa que foi aplicada diante de uma denúncia no seu canal. Como é seu canal? Seu canal é identificado, não é? Não que precise ser ou não existe regra nesse sentido, mas aquela questão de efetivamente mostrar, porque eu já ouvi isso também mais de uma vez, para que um PGR? Porque chega ali no processo judicial, o juiz nem lê. Claro que tem ali, mas não basta estar ali, você tem que realmente comprovar que há medidas, as medidas que estão ali estão sendo efetivamente implementadas. Decisão recente do TST, de um assédio sexual de um médico em um ambiente hospitalar, em face de uma técnica de enfermagem, o médico não era da mesma empresa,
estavam no mesmo ambiente, e a gente vê ali testemunhas comprovado claramente que a funcionária técnica que foi assediada denuncia o fato e a empresa fala, não, vamos deixar aqui calma, porque você falar vai te causar problema, vamos fazer o seguinte, vamos te mudar de horário. E aí continuou a perseguição, o médico ainda ali praticando não teve, né, correspondência no assédio sexual, e aí passou para um assédio moral, muito comum, né? Quando o assédio sexual ele não é correspondido, a pessoa passa por assédio moral, né? A excluir a pessoa, exigir atividades que estão fora da sua competência. E isso aconteceu no caso concreto. Aí a empresa vai lá, abre uma sindicância e não dá em nada, né? Não acontece nada. Então, ou seja, né, foi um caso que estava em segredo de justiça, então a gente está falando os fatos aqui pela notícia que foi reportada pelo TST, mas demonstra claramente que é o quê? É teoria, né? Ali aquela empresa, aquele hospital, aquela terceirizada poderia ter um plano de gerenciamento de risco, mas efetivamente ele não está sendo implementado. Então, como eu volto àquela questão, quem nunca, numa instrução de assédio moral, ouviu essa pergunta? Existe canal de denúncia? E a resposta é sim. Este fato, só esse fato, isolado, vai afastar a responsabilidade ou pode, em certa medida, diminuir algum grau a indenização? Não. Por quê? Porque a gente tem que mostrar que tem um canal de denúncia, eu estou usando esse exemplo só porque eu trouxe aqui, tem outros diversos meios, mas tem que mostrar que ele funciona, que a pessoa realmente tinha, que você montava uma sindicância, que você ouviu testemunhas, que você chegou à conclusão que teve aquele fato, e aí eu trago mais uma decisão do TST recente, assédio sexual em único ato, o TST considerou como assédio sexual a prática de um único ato, e mais uma vez, o gestor fez uma piada, né, e de cunho sexual ali, claramente para expor a empregada em um ambiente de construção civil. Ela denuncia o fato ao gerente, ao gestor, né, que estava ali hierarquicamente acima da pessoa que praticou o ato. Ele simplesmente tenta, não, calma, o ambiente é mais masculino, é construção civil, vá com calma, se chegar assim na obra você não vai ser bem vista. 3 meses depois demitiu ela. Né? Aí você vai me perguntar, qual é um plano que essa empresa tem para tratar, para cuidar das denúncias de assédio? Porque você vai falar, em empresas grandes, as práticas de assédio vão acontecer, por mais que você crie planos muito bem elaborados. Mas você tem que ter medidas para praticar, para combater, e no momento que você recebe uma denúncia, você ter ali claramente o passo a passo para combater e não deixar mais acontecer. Porque isso sim é você efetivar um plano de ações, você vê que na construção civil você tem um ambiente que de fato as pessoas estão ali. Talvez o risco de um assédio moral é mais alto, você vai ver aquela severidade, né, que a INR fala, você bota numa probabilidade maior, você tem que ter uma estrutura para acolher essa denúncia, tratar e ter medidas claras de combate. No caso do assédio sexual da construção civil, foi uma advertência verbal ao gestor e a empregada que foi assediada e 2 meses após foi dispensada. Então, a gente verifica essas questões no Poder Judiciário e, mais uma vez, a gente fala, não é que tudo é assédio moral, né? Não é que todas as causas de saúde, de problemas de saúde mental, são ligadas ao trabalho. Né? A gente tem visto em diversas perspectivas que a sociedade está adoecendo mentalmente. Mas o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. Então, precisa cuidar desse ambiente no momento que tiver riscos e tiver, de fato, práticas que possam prejudicar uma saúde mental, a gente ter meios efetivos para combater essa prática. Não tenho dúvida. Se vocês têm uma empresa, uma organização, implementa o ANR, faz ali um gerenciamento, implementa um plano de ações, cuida e consegue realmente, claro que a gente não vai conseguir ali implementar e falar que a partir do momento que a gente implementa, a gente vai ter um meio ambiente 100% saudável. Sempre vai haver questões porque estamos trabalhando com pessoas. Então, sempre vão haver desvios, mas a gente precisa ter o plano para quê? Para quando esses desvios ocorrerem, a gente saber o caminho para tentar minorar. Não tenham dúvida que isso se reflete em questões judiciais, porque a empresa ou vai deixar de ter reclamações, ou nas reclamações vai conseguir comprovar que, de fato, ali o meio ambiente
não contribuiu para o desenvolvimento da saúde mental. Claro que falamos aqui do nosso ideal, né? Então as organizações, as instituições têm que buscar isso, né? Pode acontecer uma questão ou outra, mas como eu disse, né, tem que sim estar preparada para saber quais são as ações a serem adotadas no momento em que, por exemplo, eu falo sempre de assédio sexual e assédio moral, porque é o que mais chega ao Poder Judiciário, né? Outras questões de ergonomia, outras questões, mas sem dúvida a questão do psicossocial vai chegar no Poder Judiciário, né, na perspectiva do assédio moral, assédio sexual, né, de forma prioritária. Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu passar aqui, né? A Patrícia falou aqui exatamente, os canais de denúncia são ferramentas importantes quando bem utilizados. O plano e o fluxo de investigação devem ser muito claros, e muito claros para o empregado. Né? Às vezes o empregado fala, eu mandei o e-mail, denunciei, mas eu não sei o que acontece depois que eu mando meu e-mail. E por que não ter ali uma política interna mostrando, né, no seu canal de denúncia, você conseguir acompanhar a sua denúncia. Tá onde minha denúncia? Foi feito o quê? Foi arquivada? Tudo bem, foi arquivada, mas eu sei que foi arquivada. A gente tem isso nos inquéritos do Ministério Público do Trabalho. Se seu inquérito foi arquivado, você sabe que foi arquivado. Você sabe, você pode até ali ter uma restrição por conta de sigilo, mas você sabe o passo a passo, você pode acompanhar. Por que não nas nossas denúncias? Não. Simplesmente você manda e você não sabe. Muitas vezes o que acontece depois de um tempo, né? Você tem ali a triste, uma notícia não tão agradável de dispensa. Então, e aí, quando você não tem essa perspectiva clara, você termina não confiando, né? Que é a perspectiva que a Patrícia trouxe. No momento eu não sei o que vai acontecer, eu me calo. Para que deixar, colocar ali o meu rosto, né? Botar ali o meu nome em uma denúncia se eu não sei o que vai acontecer. Então, a consequência inevitável é assim a falta de confiança. Então, pessoal, a Patrícia aqui falando, né? Agradecendo aqui o professor Afonso, a Bruna aqui. Então, vamos fazer um curso para aprofundamento completo. Aí, ó, Afonso, acho que o pessoal já tá pedindo, né? A gente, sem querer dar spoiler, mas a gente está tentando organizar, está tentando convidar um pessoal aí, né? Advogados de compliance, auditores. Então, a gente vai ver se pensa em algo aí. Mas pode acompanhar lá no grupo, qualquer novidade. E aí, eu acho que a gente venceu todas as perguntas aqui, tá? Acho que foi. Se deixou passar algum aí, peço desculpas, mas foram alguns comentários. Então, pessoal, mais uma vez, eu vou deixar novamente aqui o contato do grupo, tá? No grupo a gente vai disponibilizar esse material, o manual do MTE está muito bacana, o manual que o professor Afonso participou também da UFESA está bem interessante e didático. Eu vou disponibilizar também lá, só para a gente fechar também, tem a DPF, tá? Confederações dos Estabelecimentos de Ensino ingressou com a DPF, eu vou colocar a petição inicial lá, salvo engano é 1316, está com o ministro André Mendonça, então, né, nós não sabemos se vai ter alguma novidade ou não, em termos de liminar, mas seria para não aplicação de diversos itens, né, da parte 1.5 da NR, que são as alterações, para fins de fiscalização e multas do MTE. Em síntese, né, mais ou menos isso aí que eles querem, então vamos acompanhar, se tiver alguma notícia, a gente também vai relatar. Então entre lá no grupo, a gente vai disponibilizar as ações, também se conseguirmos colocar esse curso em prática, a gente vai divulgar lá. Queria agradecer a todos e todas pela participação, né? Foram quase 60 pessoas aqui durante toda a aula, e a nossa ideia realmente era trazer esse tema, mostrar, né? Não tinha como a gente aprofundar em uma hora e pouco, mas mostrar a importância e ver que a gente precisa ter atenção, né? E uma atenção correta, uma atenção séria, né? Uma atenção estudada, não partir de soluções simples, porque soluções simples, problemas posteriores grandes. Então, agradecer a todos, passar aí para o professor Afonso para suas considerações finais, mas desde já, um abraço a todos e todas. É só agradecer pela oportunidade. Qualquer espaço onde a gente possa usar a nossa voz para melhorar a vida dos outros, é por isso que a gente é Ministério Público, por exemplo. Então, assim, eu pediria que cada um que está ouvindo seja um agitador da pauta, procure divulgar, chamar a atenção para que é necessário uma fiscalização efetiva. E vocês podem estar transformando vidas de fato, pessoal. Atuar em saúde e segurança no trabalho, de fato, é ter um impacto na vida das pessoas. Então, fica esse pedido aqui que se tornem multiplicadores da importância de discutir o tema e de evitar essas soluções, digamos assim, meramente mercadológicas que não vão avançar a pauta. Então, valeu, pessoal. Boa noite a todos e todas. Boa noite, até.